Bom, esse vai ser um vídeo um pouco mais simples para apresentar uma das propriedades do Jest. Então, para iniciar, eu montei um projeto bem simples utilizando Node. E só tem esses dois métodos aqui, essas duas funções, que é de adicionar e subtrair. Mas se você já tem um projeto que possui Jest configurado dentro da sua aplicação, não vai precisar fazer grandes ajustes para realizar esse bloqueio de cobertura mínima. Então, depois que você já tem ali o seu Jest dentro do projeto com um script configurado, você vai precisar adicionar essa parte dentro dos seus arquivos de configuração do Jest. Aqui no caso só tem um arquivo, e aqui eu defini a parte de cobertura, as regras de cobertura do nosso código. Então, primeiramente a gente precisa habilitar a cobertura, a captura do nosso teste, do nosso projeto. E a gente precisa definir essas regras seguindo essa estrutura daqui. E isso daqui foi retirado da própria documentação de Jest. Então, aqui está definido de forma global. Então, nosso projeto, de forma geral, ele vai ter que ter esses requisitos mínimos aqui. De 80% de cobertura, que está no caso. Então, indo para a documentação, ela vai estar localizada aqui com esse nome aqui, Coverage Threshold. E basicamente tem duas formas de se definir os valores mínimos, que é com valores positivos e valores negativos. Os valores positivos é basicamente a percentual. Então, esses três aqui teriam que ter um percentual de 80% de cobertura, mínimo. E quando o valor é negativo, em relação à quantidade. Então, aqui a gente precisa ter, pelo menos, se a gente tiver 10 itens que não estão cobertos com testes, ele já não passaria no nosso script de teste. Então, aqui faz relação em quantidade. Então, se tem mais de 10, ele já começa a bloquear. Outra característica legal, em casos onde a gente já tem um projeto já existente e a gente vai começar a adicionar testes ou ainda não tem uma cobertura completa e a gente precisa definir de forma diferente a cobertura mínima para cada módulo. Então a gente define com base no path, no caminho do módulo, do arquivo que a gente quer testar. E aqui no caso a gente consegue criar essas expressões para definir a quantidade mínima de cada parte. A gente não precisa passar todos os itens, a gente pode passar itens diferentes, valores diferentes no caso. E com isso a gente consegue testar e definir valores para cada parte do código. Pensando que nem sempre todos os módulos vão ter a cobertura completa. Agora eu vou apresentar o funcionamento dele. Localmente ele está configurado com essas flags aqui de coverage e o CI para ele acusar erro também aqui localmente. Então vou rodar aqui o npm teste e ele já vai me trazer aqui detalhes sobre o que aconteceu. Então eu obtive uma cobertura de 66%, mas eu queria que tivesse 80%. Então ele me deu esses três erros aqui. Se eu ir lá pro meu GitHub, que ele está configurado aqui, uma pipelinezinha para executar os testes, ele faz aqui todo quando eu realizo algum pull push, e faz aqui os steps para a realização dos testes. Então, se eu ir aqui nas actions, eu consigo visualizar o que aconteceu durante a execução da pipeline. Então, ele inicializou ali o job, deu um checkout no meu projeto, iniciou o Node na versão 16, instalou as dependências do projeto normalmente, porém na hora de rodar os testes ele acusou aqueles erros, né, de cobertura mínima. Então, isso já seria o suficiente para bloquear
por exemplo, o deploy de uma aplicação ou colocar o código dentro de outra branch, por exemplo. Então, se a gente vir aqui no nossos testes, voltar descomentar esse código que eu tenho aqui, a cobertura provavelmente vai aumentar. Ela já foi para 100%, os erros já saíram daqui. Se a gente subir novamente, ele vai executar a pipeline novamente. Então, tá aqui uma mensagem de 100% de cobertura. O nosso projeto agora está cobertura completa. O commit foi realizado, ele já vai vir para cá. Já começou a nossa action. E a gente provavelmente vai ser bem rápido e a gente vai conseguir visualizar ele passando as etapas. Aqui ele já passou da etapa de teste normalmente e já executou a nossa pipeline completa. Então a gente consegue visualizar aqui de uma forma mais clara como é esse bloqueio de cobertura aqui na action do GitHub. E é bem simples, a gente só precisa adicionar esse trecho de código ou adicionar ali as variações de acordo com a necessidade de cada projeto.